Atenção, atenção, Sereto News, especial da hora do almoço chegando para trazer a informação a respeito de Yuri Alberto. O atacante corintiano quer sair. Já manifestou interesse em deixar o Corinthians na janela do meio do ano e o Corinthians já está à procura de um novo camisa 9. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. Fique até o final do vídeo porque tem muita informação para você. Roda a vinheta, produção! Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Deixe o seu like, curta o vídeo, vem comigo porque é o seguinte, o Yuri Alberto disse ontem na zona mista, na zona de entrevistas, que quer deixar o Corinthians. Isso porque ele fez um acordo com o presidente Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e o Timão já está à procura de um novo camisa 9. Yuri Alberto provavelmente já tem propostas do futebol da Europa, principalmente do futebol italiano, já que ele tirou o passaporte italiano e provavelmente a Itália será o destino do Yuri Alberto a partir do meio do ano. O empresário André Curi e o próprio Yuri Alberto entraram no acordo ano passado, em julho, quando o Yuri Alberto renovou o contrato com o Corinthians até 2030. Esse acordo é o seguinte: se houvesse uma proposta do futebol da Europa que interessasse o Yuri Alberto e interessasse também o Corinthians, que fosse vantajosa financeiramente para os dois lados, o Corinthians toparia fazer o negócio. O valor mínimo pedido pelo Corinthians é de 20 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Corinthians. Lembrando que o Yuri Alberto é todo fatiado, né? Tem a porcentagem, 50% dos direitos econômicos pertencem ao Zenit da Rússia e 10% pertencem ao André Curi, ou seja, dos 50% dos direitos econômicos do Corinthians, 10% serão repassados ao André Curi, que é o empresário do jogador, sem contar que o Corinthians já deve uma grana alta ao André Curi e fica refém desse negócio, né? Então, 20 milhões de euros é cerca de 115 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que o Corinthians já recusou algumas propostas no início dessa temporada pelo Yuri Alberto, porque essas propostas não chegaram no valor acordado. O Yuri Alberto, no valor pretendido pelo Corinthians. O Yuri Alberto diz que está muito tranquilo, que já conversou com o presidente, que tem a palavra do presidente do Corinthians, que vai negociá-lo caso pinte, portanto, uma proposta. Do ano passado para cá, o Corinthians já recusou 2 propostas da Itália. E vieram da Itália. Por isso o Yuri Alberto, ele tirou o passaporte italiano. No início da temporada, inclusive no início de janeiro, ele ficou de fora da pré-temporada do Corinthians, porque foi liberado pela direção corintiana para retirar o passaporte italiano, ou seja, ele vai ser negociado, né? Uma proposta foi de 190 milhões de reais da Roma da Itália, mas por 100% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, esses 190 milhões de reais teria que ser dividido entre Corinthians, Zenit e também o André Curi. Por isso o Corinthians não topou essa primeira proposta da Roma da Itália. E houve também uma proposta da Lazio da Itália de 150 milhões de reais. Também pelos 100% dos direitos econômicos, e o Corinthians também não topou. E houve também uma proposta da Turquia, do Fenerbahçe da Turquia, de 112 milhões de reais, mas também pela totalidade dos direitos, e o Corinthians, mais uma vez, recusou. Então, o Corinthians quer
pelos 50% dos direitos econômicos dele, Corinthians, 20 milhões de euros. Essa é a proposta do Corinthians. 20 milhões de euros, pelo que diz respeito aos 50% dos direitos econômicos. 20 milhões de euros dá algo em torno de 115 milhões de reais. Mas pelo que disse o Yuri Alberto ontem, da história de querer buscar novos desafios, né? Ele diz que quer buscar novos desafios, que já conversou com o empresário, já foram 5 temporadas com a camisa do Corinthians, diz que o Diniz tem conversado bastante com ele, tentando convencê-lo a permanecer no Corinthians, dizendo que seria importante que ele ficasse para tentar ganhar a Libertadores da América, mas o Yuri Alberto diz que está buscando alguma coisa diferente, um novo desafio, novos ares, quer fazer agora a independência financeira, embora ele seja um dos jogadores mais bem pagos pelo Corinthians, né? Só o Memphis tem um salário maior do que o Yuri Alberto no Corinthians. O Yuri Alberto é o segundo maior salário do Corinthians. Agora é o seguinte, o Corinthians já se prepara para contratar um novo camisa 9, o Pedro Raul, que seria o substituto imediato, deve ser negociado no meio do ano, se tiver uma proposta. O Corinthians já tentou negociar o Pedro Raul e não conseguiu. Pedro Raul não tem a confiança do Corinthians, né? Muito fraco, né? O Pedro Raul, não dá para ser o titular do Corinthians. O Guinegão também não é o titular do Corinthians, então o Corinthians precisa de um novo centroavante. O Corinthians vai tentar renovar o contrato com o Memphis, né? Talvez seja o momento do Corinthians tentar renovar o contrato com o Memphis, tendo em vista que vai perder o Yuri Alberto, vai economizar um dinheiro na folha salarial, isso pode servir para pagar o salário do Memphis, mas o Corinthians está buscando patrocinadores para renovar o contrato do Memphis, que termina no meio do ano. A situação ainda é muito complicada, embora o Memphis já tenha dito que quer permanecer no Corinthians. E eu lembro também que o Corinthians tentou contratar o Arthur Cabral e não conseguiu contratar o Arthur Cabral. Tentou contratar o Arthur Cabral, que está no Botafogo. De repente, pode tentar novamente, porque o Arthur Cabral só fez 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro até agora. Ele não vai atingir o limite de 12 jogos. Até 12 jogos, o jogador pode se transferir, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Acima de 12 jogos, aí não pode mais. Ele não vai atingir esse limite até a parada da Copa do Mundo. De repente, o Corinthians pode buscar o Arthur Cabral novamente. O que é que você acha? Deixa o seu like aqui. Tem muito corintiano chateado com o Yuri Alberto, dizendo que ele quer pular fora do barco nesse momento. Pelo menos o Yuri Alberto foi sincero, jogou limpo com a torcida do Corinthians e pelo menos o Corinthians tem tempo para buscar outro centroavante no mercado. Vai fazer muita falta. Yuri Alberto é um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro, muito criticado porque perde muitos gols, mas também faz muitos gols. E com certeza o torcedor corintiano vai sentir muita falta do Yuri Alberto. Deixe o seu comentário aqui, eu quero saber o que você acha sobre essa negociação do Yuri Alberto e qual seria o camisa 9 ideal para o Corinthians com a saída do artilheiro corintiano. Deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal do Sereto, compartilhe a live. E atenção, hein? O grupo de WhatsApp voltou. Estava desativado, mas voltou. Por problemas técnicos, o grupo de WhatsApp estava desativado. Eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp nos comentários fixados para você entrar no grupo de WhatsApp do canal do Sereto. Eu volto a qualquer momento, eu volto às 18 horas com mais informações do Corinthians para você. Vai, Corinthians! Tchau!